não só com autismo, tá? A gente está falando aqui de transtornos de neurodesenvolvimento, que infelizmente é uma realidade social cada vez mais presente no nosso dia a dia. A gente vai ter uma sociedade no futuro muito próximo de mais autistas, né? De mais pessoas com transtornos de neurodesenvolvimento como um todo, infelizmente. E aí não detectáveis em tempo hábil, porque a maioria das para a pessoas gente não tratar estão se melhor. especializando. E às vezes a não aceitação dos pais é uma barreira muito grande. E aí a gente começou esse trabalho, eu e ela, né? E a gente começou a entender o quanto que a gente ajudava essas crianças, né? A estar ali se desenvolvendo, né? E foi uma coisa muito interessante, porque aquilo ali abriu os meus olhos para um horizonte. Porque, assim, hoje, até adultos autistas eu tenho lá no polo. No seu polo. A gente tem. Então, é uma realidade que hoje você não precisa ser uma mãe ou um pai atípico para entender sobre transtorno de neurodesenvolvimento. Não. Todos nós precisamos entender um pouco. Talvez o pai e a mãe e o profissional, óbvio, ele precisa entender muito mais, né? Mas o pai e a mãe, ele precisa entender. Ele precisa conhecer. E aí eu vou nesse congresso, a gente foi ano passado, eu fui com a minha mãe. Foi lá que eu comecei a desconfiar que eu era autista e aí foi muito legal, assim, porque as pessoas me perguntam muito, né? Mas como que a gente sabe? A primeira curiosidade das pessoas é o seguinte: mas como é que a gente vai saber o porquê que aquela criança ela é autista? O que fez aquela criança nascer autista, Essa né? é uma pergunta que todo mundo fazer. Mas aí vamos deixar a curiosidade para eu responder a pergunta em abril. Claro. Que essa pergunta é uma pergunta. Não, eu tenho essa resposta, mas eu acho que a gente vai deixar uma. Não quero mais. Não quero mais aqui. A Meg até falou, né, que você falou comigo que não tinha questão da classificação, aí agora mudou de novo. O que nós fizemos o podcast foi aquela época que estavam assinando uma lei que estava retirando do DSM-5 a classificação de autismo nível 1, nível 2, ia constar somente como transtorno do neurodesenvolvimento. Por isso que a fala ficou... E aí agora voltou? Agora voltou novamente, entendeu? Então agora eles estão dando o laudo sem validade, com nível de suporte. Entendi. Né? E quando eu fui o ano passado com ela no congresso, tem várias variáveis que podem ser possíveis que uma criança se torne autista ou não, mas é como eu falei, lembra? A ciência está se desenvolvendo muito, então... É provável que ano que vem a gente... É provável que ela venha do já congresso, no exatamente. Com uma resposta o que eu posso mais dizer, definida. o que eu posso adiantar para vocês é o seguinte: o gene ele precisa existir para nascer o autismo. Então, isso é o primeiro fator. Genética. Tem uma parte genética, fato. Aline, o que você está dizendo é que todo pai ou mãe que tiver essa genética vai ter um filho autista? Não. Por quê? Porque associado à genética precisa ter o fator ambiental. Então, o Dr. Tiago Castro, ele explica muito bem isso. Ele explica como se fosse um copo, né? Então, a gente vai imaginar um copo. Esse copo ele vai ter que conter tanto a genética quanto o fator ambiental ou fatores ambientais, tá? E para ser uma criança autista, esse copo precisa transbordar. Essa genética junto com esse fator ambiental, ele precisa transbordar. Se ele não transbordar, a genética vai ficar ali. Você tem o gene autista, Sim, mas não vai ter. Tanto é que você tem o pai e a mãe. Eu mesmo conheço, né, casal que tem um filho que é autista e o outro que não é autista. A gente conhece também. Não é? Então não necessariamente é uma regra. E as pessoas se perdem por causa disso. Legal.